Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Educação e Debate aqui no canal 16. O programa Educação e Debate é uma parceria entre o Sindicato dos Professores da Rede Municipal aqui de Passo Fundo, o CMP Sindicato, com a TV Câmara. E quinzenalmente a gente traz alguns assuntos ligados à educação do município e ao magistério municipal. E falando em magistério municipal, nos próximos dias acontece um dos grandes eventos que envolve a categoria. É o 5º Congresso dos Professores Municipais. Nesse ano, tendo um olhar voltado para a saúde do professor, os desafios, as possibilidades diante do cenário enfrentado por esses profissionais. E para falar sobre esse evento, a gente recebe 2 dirigentes do CMP Sindicato, o professor Eduardo Albuquerque e a professora Rosane Neri. Boa noite, Rosane. Boa noite, Eduardo. Sejam bem-vindos à Educação e Debate. Obrigada, boa noite a todos. É um prazer estar aqui para falar desse congresso que é tão importante para nós, o CMP Sindicato, que estamos trabalhando com bastante carinho para receber os professores da rede municipal. Boa noite, Ingra, e boa noite aos telespectadores da TV Câmara. Bom, para a gente começar, da onde é que vem essa ideia do sindicato pensar na formação dos professores? A gente sabe que o papel do sindicato é, claro, lutar pelas demandas da categoria, mas não diz necessariamente respeito à questão da formação. Mas o CMP Sindicato vem pensando nisso nos últimos anos, né? Tanto que esse já é o 5º congresso, né? Na verdade, essa é uma questão que vem de uma necessidade legal. A lei fala de que o professor ele deve ter a sua formação inicial e depois que ele adentra num serviço público, numa atividade, ele obrigatoriamente tem que ter uma formação continuada, que é a continuidade de seus estudos. O mundo é muito dinâmico, as questões sociais, educacionais e todas essas que envolvem o dia a dia dos alunos e do professor e da sociedade, elas mudam muito freneticamente. Então não há como o professor se formar nos anos 80, nos anos 90 e passar o resto da vida dele, ou mesmo em 2017, 2018, e passar o resto da vida dele sem nenhum tipo de atualização com relação às suas práticas pedagógicas, em relação à sua posição em relação às questões que estão acontecendo. Então é uma necessidade legal. E soma-se a isso o fato de que nós, do sindicato, nós temos esse viés de estar próximo do associado. Veja bem, essa formação, na verdade, é obrigação da Prefeitura Municipal, da Secretaria Municipal da Educação. Mas nós assumimos essa questão, né, Rosane, Sim. com o maior prazer, porque a gente vê que é um dos momentos que a gente tem como entidade de reunir praticamente toda a categoria num lugar só, de poder conversar assuntos que de fato estejam acontecendo naquele momento com os professores. Então, essas necessidades geram esse congresso que nós estamos, já faz 5, 6 anos que nós organizamos, e eles fazem parte hoje do calendário, inclusive do calendário oficial da Secretaria Municipal. Exatamente. E assim, a formação continuada, ela tem que ser permanente, né? Um processo permanente, onde o professor vai buscar qualidade. E, afinal de contas, todos queremos a qualidade, né? Toda a comunidade, toda a escola. Então, quem ganha com esse processo permanente de formação continuada somos todos nós, né? O professor se qualifica, qualificamos os alunos, né? A escola, no seu conjunto, fica melhor e toda a comunidade ganha, né? Só que esses espaços a gente percebe que estão sendo diminuídos, né? Na escola existe um momento de formação continuada, né, nas escolas, e a rede municipal também oferece. Mas a gente, mais do que nunca, o CMP acha que tem um papel muito importante nessa formação. Então, também, quanto aos demais congressos que fizemos, sempre tivemos uma boa expectativa, tivemos uma boa avaliação.
Além do congresso, tu falava agora dos outros congressos, né, que já tratou de diversos assuntos, da questão das mulheres professoras, para que professor, também a saúde do professor sempre em pauta nessas discussões. Além dos congressos, o CMP pensa em outras formações para os professores da rede municipal? Sem dúvida, nós temos várias atividades, né, Rosane, relacionadas à formação do professor. Mas não tão somente a formação num caráter formal, é a possibilidade de reunir os professores e refletir com eles todas as questões que acontecem. Uma delas é a nossa Ciranda dos Saberes, que é organizada pelo professor Ney Pis, nosso parceiro e companheiro, e que tem um sucesso muito grande, né? Porque ela trata de diversos assuntos. Nós tivemos agora no primeiro semestre também uma iniciativa muito interessante da professora Cindy e da professora Ana, também da rede, que propiciaram uma espécie de formação a longo prazo, durou todo o semestre, onde nós discutimos questões relativas ao magistério. Então são vários os momentos que a gente pode teorizar sobre aquilo que nos acontece, né? Isso. Além das cirandas, que é um momento não apenas uma formação de conhecimento, mas também uma troca de experiências, né? Onde o professor desabafa, coloca seus anseios, aliado também à boa música, a maioria das cirandas, né? A gente sempre convida um professor ou algum convidado para cantar, para descontrair. Além dessas formações, nós temos também uma vez por mês a reunião de representantes. Nessa reunião também nós colocamos os direitos, deveres dos professores, colocamos o estatuto. Então a gente procura auxiliar o professor numa formação também para conhecer mais a fundo, né? Enfim, N assuntos, né, que podem vir através dos pedidos dos professores. Então sempre trazemos assuntos que são os anseios dos professores, né? E até a Ciranda dos Saberes vai ter agora dia 8 de agosto, próximo, na nossa sede, no CMP Sindicato. Nova sede, né? Com a professora Maria Isabel, que ela vai falar sobre a violência nas escolas. Um tema bem importante e que a gente gostaria que o máximo de pessoas, né, se inscrevesse, já está a inscrição aberta no site, e participasse. É importante ressaltar que essas formações, elas são todas presenciais, né? Que também é uma demanda dos professores da rede, né? A gente percebe em algumas conversas que eles apontam a importância das formações presenciais. A gente sabe que existem muitas formações à distância e também muito proveitosas, mas quando se consegue reunir os professores num local, acontece o que a Rosane fala, né? É mais do que uma formação, é uma troca de experiências, é um lugar para desabafo, é um lugar para trocar ideias com outras pessoas, né? Veja bem, nós estamos falando de uma categoria que tem muito pouco tempo para se reunir. Nós não somos aquele tipo de trabalhador que trabalha, por exemplo, num grande escritório, onde as pessoas mantêm um contato diário e de fato, há uma troca de ideias. O professor chega às 7h30 na sua escola, tem uns 5 minutinhos que tu cumprimenta o pessoal ali e bate, e tu vai para a aula e não volta mais. Tu se vê no recreio, 10, 15 minutos, às vezes tem escolas que nem recreio tem, então não há nenhuma possibilidade, muitas vezes, de você fazer uma troca mais aprofundada. E no recreio vamos combinar, tu não vai ficar usando o recreio, que é um momento para você dar uma relaxada, para continuar e terminar, tu não vai estar trazendo ali assuntos tensos que tornem ainda mais complexo o teu trabalho. Que já não é fácil. Que já não é fácil. E aí no recreio ainda tu complica um pouquinho mais, trazendo temas polêmicos ou discussões desnecessárias. Sim. Então não é por aí. Então nós não temos essa possibilidade de trocas como várias outras profissões têm. Nós temos que ter sim um momento especial onde a gente possa fazer isso. Que é como a Rosane trouxe. Nós temos as cirandas, temos os cursos de formações, essa formação anual, a reunião dos representantes, que é um momento riquíssimo, que cada escola manda o seu representante. E o detalhe é que a gente tenta sempre qualificar essa discussão. E aí ela deixa tão somente de ser um momento de desabafo e de você trazer à tona as tuas agruras, para você qualificar essa discussão e aprofundar um pouquinho, afinal de contas, por que isso está acontecendo,
que te leva a tomar certas atitudes, por que as coisas acontecem. Então, de fato, ela é fundamental, Ingra, para o funcionamento da própria cabeça do professor, ele como profissional. Isso acaba influindo, então, diretamente na escolha dos temas dos congressos. No primeiro congresso, se perguntava para que professor, em seguida, o professor como uma profissão de risco, os desafios, as perspectivas, todos esses assuntos tratados até agora, até chegar nesse 5º congresso, que é um olhar para a saúde do professor, desafios e possibilidades. É tudo isso que tu acaba de falar, né, Eduardo? O que vocês encontram na sala de aula acaba influindo diretamente na escolha desses assuntos a serem tratados. Exato. Então, assim, na reunião de representantes, né, que é um representante de cada escola municipal, seja da educação infantil, seja do ensino fundamental, os professores levam, né, o que mais está dando problema na escola, os problemas que afligem no dia a dia, no cotidiano da escola. Então, a gente vai buscar, né, algumas soluções para esses problemas. Na realidade, a gente vê que o afastamento do professor da sala de aula por doenças físicas e mentais estão se tornando assim um número bem alarmante. Então isso nos trouxe essa preocupação e fomos buscar então o olhar do professor, então o olhar para a saúde do professor, desafios e possibilidades. Então o que nós podemos fazer enquanto sindicato para ajudar, auxiliar e evitar, né, esse número alarmante de doenças. Essas doenças podem vir de um estresse, depressão, problemas de coluna, problemas de voz, né, tendinite, bursite, que são as que mais acometem o professor, o que mais está afastando o professor da sala de aula. E com isso todo mundo perde, né, com esse afastamento. Então o aluno lá não vai ter o seu professor, vai ter uma substituição. Né? A escola perde, o poder público perde, porque ele vai ter que pagar um professor para substituir, né, o professor que está doente. Então, nós fomos buscar, né, palestrantes adequados para fazer um momento especial voltado à saúde. E que palestrantes que são esses? Assim, são para tratar dessa temática da saúde. Tu falava agora dos afastamentos. No último programa, a gente recebeu o pessoal da biometria, que informou que desde janeiro desse ano até o momento foram mais de 600 atestados recebidos. Claro que a gente sabe que esse não é o número de professores fora da sala de aula, porque tem a questão das matrículas e tudo mais. Por sua vez, ainda é um número muito alto de afastamentos para uma categoria, né? Na verdade, é bom que eu acho que a gente vai aprofundar no segundo bloco essas questões, mas é bom que toda a comunidade entenda determinados mecanismos que acontecem em específico com algumas profissões. Porque muitas vezes as pessoas de fora, que não estão no magistério, podem pensar o seguinte: olha, isso aí é mais, usando as palavras pejorativas da moda, isso aí é mimimi de professor. Acontece que nós, assim como outras profissões, nós temos um mecanismo e uma maneira de proceder no seu dia a dia que são de fato estressantes. Eu vou te dar alguns exemplos. Por exemplo, você trabalhar como professor, lidar todo dia com 30, 40, 50 alunos, trabalhando com esses alunos trazendo questões para dentro da sala de aula, porque é inevitável e não é culpa deles, é natural do ser humano. Você lida com toda uma estrutura decaída em termos de organização, e não estou falando mal do município, é uma realidade da escola pública brasileira. É sempre bom entender que não é uma crítica direta ao município de Passo Fundo. Não é um problema de Passo Fundo, é um problema em todo o país. Brasil. As estruturas não são adequadas para um bom trabalho. A mesma coisa acontece, por exemplo, com um conselheiro tutelar. Outra profissão extremamente estressante. Pensa você, 3 horas da manhã, tem que fazer uma intervenção numa situação que provavelmente não seja boa. Isso é estressante. É diferente, por exemplo, e o que eu vou falar aqui não é nenhum desrespeito, por exemplo, ao vendedor. Não é um desrespeito a essa profissão. Mas nota-se que ela é bem mais tranquila. Ou quem sabe, vamos usar um exemplo mais perto de nós, um vereador. Vereador comparado no nível de estresse de um professor, e não estou também falando mal dos vereadores. Estou fazendo uma comparação. Até utilizando o ranking de afastamentos, exato, né? O número de professores os níveis afastados de é maior do que de vereadores. Que profissões podem causar. Vamos combinar que a profissão de um senador, de um deputado, de um vereador,
ela nem se compara a de um policial que enfrenta um dia a dia conturbado, a um conselheiro tutelar, a um professor. E até mesmo, Eduardo, assim, porque o professor, ele não fica naquelas 4 horas na sala de aula, né? Ele leva para casa, ele corrige as provas, ele vai ter todo o sábado e o domingo, o fim de semana dele voltado para a escola. É meio né? que 24 horas, tu é Exatamente. professor. É uma doação total. E Total, assim, não o tem professor como. não é só professor da sua disciplina, né? O professor, todo ele vai se preocupar com a parte psicológica do aluno. Um aluno que chegou doente, ele vai investigar o que está acontecendo. Então, ele é psicólogo, ele é enfermeiro, ele é médico, né? O professor, ele não adianta, ele vai interferir. Ele tem que encarar o que aparece ali. Né? Então, ele vai ser ele vai complementar, né? Ele está todos os dias com o aluno se torna uma família, né? E isso, queira ou não, vai afetar também o professor, né? E quem que vai cuidar do professor? Quem que vai dar esse apoio psicológico ao professor, né? Porque ele precisa também dessa válvula de escape. Muitas vezes ele não consegue, né? Então, o que ele vai? Ele vai guardando e chega a um ponto que vai desgastar, né? E vai ocasionar algumas doenças, né? Então, isso que nos preocupa. Rosane Nery e Eduardo Albuquerque falando sobre o 5º Congresso dos Professores da Rede Municipal. A gente vai para um breve intervalo e em seguida volta falando um pouco mais sobre esse evento que reúne todos os professores da Rede Municipal aqui de Passo Fundo. A Câmara de Vereadores está com você. Está com a Verônica na consulta médica. Vai junto com o Cauã para a escola. Acompanhe o seu Arcério e a Dona Conceição durante o lazer. É pelo seu bem-estar que a Câmara trabalha. E é com a sua presença que vamos fazer mais pela nossa cidade. Vem participar, vem transformar, vem acontecer. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Transformando a vida de todos nós. Estamos de volta com o programa Educação e Debate aqui no canal 16. Programa Educação e Debate, que é uma produção do Sindicato dos Professores da Rede Municipal aqui de Passo Fundo, em parceria com a TV Câmara. E hoje a gente recebe os dirigentes do CMP Sindicato, Eduardo Albuquerque e Rosane Nery, falando um pouco sobre o 5º Congresso dos Professores da Rede Municipal, que acontece agora, dia 23 de agosto, né? No último bloco, ficou uma pergunta no ar, que quem são os convidados para o Congresso, para essa edição do Congresso, né? A gente sempre recebe nomes de peso nos assuntos que são tratados e quem são os nomes dessa 5ª edição. Nessa questão, assunto relacionado à saúde do trabalhador, em especial à saúde do professor, nós fomos bem criteriosos e trouxemos 2 referências nacionais. A primeira delas é a professora Amanda Macaia, doutora pela USP de São Paulo, e que tem um grande trabalho relacionado à questão do trabalho do professor em sala de aula e as suas doenças, as suas consequências, enfim, todos os mecanismos que fazem e que levam o professor ao seu desgaste. Tem publicações importantíssimas. E a segunda convidada é a professora Jussara Mendes, aqui da URGS do Rio Grande do Sul, que é autora de vários livros referentes ao tema e que também faz um belo trabalho em nível nacional, falando justamente sobre a questão do professor, a questão do trabalhador e o seu adoecimento, e trazendo, e sempre trabalha com muitos dados muito atualizados. Então, são 2 pessoas que vão dar conta com certeza do assunto, porque são essas referências nacionalmente falando. E esse congresso ele tem essa perspectiva do bem-estar docente, né? É sempre bom lembrar que também vamos fazer um lançamento de um projeto, né, Ingrid, em parceria com várias entidades, Ministério Público, Secretaria de Educação, a Secretaria Estadual, CEPERGS, Simpro. Várias entidades vão fazer esse lançamento no dia 23 desse projeto que visa atender ao professor, atender essa demanda que existe hoje nas questões da saúde do professor e que nenhuma das redes, na verdade, está conseguindo dar conta. Então, o projeto gira em torno disso.
Os debates se darão pela parte da manhã e da tarde, com as duas palestrantes, através de mesa redonda, e onde o público poderá participar efetivamente. É sempre uma característica dos nossos congressos. O público participa, o público pergunta, ele interage, porque não faria sentido se tivéssemos tão somente um palestrante sem nenhum tipo de interação. Até porque nos congressos são feitos alguns encaminhamentos da categoria, né, no que diz respeito às demandas dos professores, né? É uma questão legal, né? Um congresso ele tem que ter os indicativos no seu final que serão levados como propostas tiradas desse congresso. Então nós temos por obrigação, ao final, fazer o fechamento com os indicativos do projeto, com a ampla participação dos professores. E cabe ressaltar também que o congresso ele não é tão somente no dia 23 de agosto, né? Desde da última edição do congresso foi pensado uma nova maneira de estender essas discussões para dentro das escolas, né, Rosane? Que é o pré-congresso, né? Exatamente. Então, já no dia 18 de junho foi feito foi feita uma reunião já com os representantes, já levaram o material. Porque a gente pensa que não é simplesmente o professor chegar lá e escutar. Na realidade, a gente tem que ver toda a demanda da categoria, tudo que a categoria precisa a respeito do assunto. Então, o pré-congresso ele é dividido. Primeiramente, vai os textos, para os professores saber do que se trata, né? Esse texto é debatido, então vão algumas questões. São 2 momentos, 2 textos que os professores vão ler na escola, pode ser na sua reunião pedagógica na escola, e vão ler e debater entre os colegas se é verdade, se não é. Então, assim, todo o que eles vão debater vai ser escrito e levado posteriormente até o CMP, para ser avaliado e depois levado até o Congresso. Então, aí ele já depara, né, com o assunto, se é pertinente ou não para a sua vida. Para a sua vida profissional. Ele já chega no Congresso com a discussão em andamento. Com o conhecimento, né, com o conhecimento. Em seguida, também nós vamos fazer o cine debate. Então, vai ser passado um filme na nossa sede, né, na nossa nova sede, onde o professor vai fazer a sua inscrição, porque nós temos vagas limitadas, né, já que não cabe todos os professores da rede municipal. Esse cine, então, nós vamos passar um filme, onde posteriormente também vai ser debatido. Simplesmente não é lá sentar e assistir o filme, mas nós vamos conversar com os profissionais da área, que também a gente vai levar, e no final vai ter esse debate, essa conversa, né, para saber se acontece, fazendo uma analogia com o que o professor vive na escola diariamente. Esses registros, as fotos, né, do professor trabalhando com os textos na escola, vão ser todos enviados, então, até o CMP, onde a gente vai fazer um documento, né, e levamos até o Congresso. Então, assim, não é simplesmente chegar e sentar e escutar, nós precisamos do professor como um sujeito do Congresso, né, é ele que vai ser a grande figura, né, do nosso Congresso. Essa é uma característica não só das atividades do Congresso, como de todas as atividades realizadas pelo CMP, que é dar um protagonismo aos participantes nesse processo, né? A discussão com os professores e tudo mais. O que também acaba vindo de encontro a uma das propostas da direção da qual vocês fazem parte, que foi eleita esse ano, que é a politização da categoria, né? Na verdade, essa foi uma meta estabelecida desde que nós entramos no sindicato, lá no final de 2012. Antes de ser sindicato ainda, Antes de ser sindicato e ainda era uma associação. Politizar a categoria, as pessoas não entendam como nós estamos partidarizando o sindicato com esse ou aquele partido. Não, politizar é algo bem mais profundo e visa dar ao professor isso que a Rosane acabou de dizer, o protagonismo das suas ações. Que ele seja capaz de tomar suas decisões, que ele tenha a capacidade de refletir e de avaliar que determinada ação que é muitas vezes implementada por um governante, qual é o seu significado, no que ela vai lhe influenciar. Haja vista o fato de que nós, os professores municipais, nos últimos anos participaram ativamente das manifestações que se espalharam pelo Brasil. Aqui em Passo Fundo, o magistério municipal foi protagonista
justamente porque está caminhando nesse processo de politização. E lá nós tínhamos pessoas que tinham várias matizes partidárias, como é comum num Estado democrático. Mas naquele momento estavam reunidos em torno de questões que, na opinião de todos, e era consenso, de que deveria ser combatido. Estou falando das reformas de ensino médio, reformas trabalhistas e previdenciárias e todas as outras que nós tivemos durante o ano passado. Isso é fruto da politização. E essa politização se dá com esses espaços. O sindicato, daqui para frente, que não se aproximar da sua base e não tentar conversar com a sua base e fazer com que ela faça essas reflexões, ele estará fadado a dois destinos. Ou ele quebra, ele fecha, como já aconteceu com vários sindicatos, sim, ou ele se transforma naquilo que no jargão sindical se chama sindicato pelego. Ele tem lá alguns diretores que ganham um dinheiro enorme, mas que não atuam diretamente com as suas bases e são sempre pegos no atropelo das ações governamentais. Então é essencial a politização, Ingra, porque esse é o passo seguinte da melhora da categoria, né, como um todo. E assim, o sindicato quem faz, na realidade, são os professores, né? A nossa categoria é voltada para professor, então o sindicato só é fortalecido com a participação de todos os professores. E para participar tem que conhecer, tem que estar bem informado, né? Nós não fazemos nada sozinhos, somente a direção, né? A gente só consegue construir alguma coisa com o grupo unido, fortalecido, bem informado. E falando em fortalecimento da categoria, o CMP vive um novo ciclo agora, né? O CMP muda de sede, então, e passa a atender um novo espaço, né? Diferente do que vinha sendo feito até então. Na verdade, esse é um novo momento, né? Para nós é uma honra, né, Rosane? Um porque espaço maravilhoso. Nós vínhamos de um processo onde tínhamos 2 salas apertadas ali e não comportava mais nem os próprios dirigentes, quando iam todos no mesmo horário, já causavam um certo desconforto. Não tinha como atender adequadamente os professores. E não tinha nenhum atrativo para o professor. O que o professor ia fazer numa sede de 2 salas? Afinal de contas, não havia nada que o fizesse se aproximar fisicamente do sindicato. O que a gente decidiu? Investir numa sede que ofereça a possibilidade de serviços variados ao professor. Então é uma sede na João de César, 470, ali na Vila 475. Rodrigues. 475? Isso. Uhum. Ali atrás daquela rua do Claudião, né? Na João de César. Perto da praça, muito próximo do centro. Do Imetro, né? Do lado do Imetro ali. Com toda uma estrutura que você possa imaginar. Nós vamos montar salas de aula, pretendemos montar um pequeno estúdio, onde o professor poderá usufruir desse estúdio para, de repente, gravar os seus vídeos no YouTube, se transformar, quem sabe, num youtuber. Nós temos um salão de festa maravilhoso, né, com piscina, que não é para os diretores, é para oferecer a partir do verão agora, já da primavera e verão, que as escolas possam ir lá fazer sua formação lá, os associados, isso é muito importante, os associados. Essa é uma estrutura para os associados. Essa é uma estrutura para os associados. É bom que todos entendam que o sindicalismo mudou. Aquele imposto sindical obrigatório, ele não existe mais. De qualquer maneira, para o CMP ele nunca existiu, né? Nunca existiu, ele ia para o sindicato mãe. E agora muito menos. Então não faz sentido você ter uma estrutura para pessoas que não colaboram. É uma questão de justiça. Inclusive tem entendimentos da justiça, eu vi esses dias numa decisão lá de São Paulo, onde o juiz disse que só vai ganhar as benesses de um acordo coletivo o professor associado. Aquele que não for associado, ou trabalhador associado ao seu sindicato. Quem não for associado, não faz sentido. O sindicato lutar por ti, tu não colabora. Sim. Já que tu não tem mais o imposto do dia trabalhado. Então, acho que a Rosane também tem detalhes importantes, né, Rosane, com relação ao que nós temos para oferecer. Ainda estamos adequando os espaços, né, tudo demanda um pouquinho de tempo, mas nós temos várias salas, a nossa biblioteca, né, e esse espaço de lazer a gente quer ampliar, provavelmente, para que o professor lá na sua escola,
ele quer fazer uma formação, né, a direção quer fazer uma formação determinado dia, por que não aliado a um churrasquinho à beira da piscina, né? Então esse espaço nós temos, né, que muitas vezes o auditório também, como nós vamos passar o cine, né, a gente tinha que alugar um outro espaço e tal, e agora a gente tem um local adequado, cabe muita gente lá para assistir o filme. Que também está à disposição das escolas. Né? Exatamente. E além de tudo também o estacionamento é mais acessível, tem mais lugares, né? Lá onde nós estávamos era bem difícil. Então tudo para tornar mais agradável, né? Que o associado frequente a nossa sede, vá nos visitar, que é muito importante. E também nós temos as inativas, né? Assim como eu, professoras aposentadas, que também vai ter um espaço mais adequado para fazer reuniões, para rever os amigos, né? Então está disponível a nossa sede. E além de tudo isso, os professores associados, eles ainda têm direito a uma cota de impressões por mês, né? Que se une a toda essa série de benefícios. Bom, encerrando então o nosso programa, fica o convite para o dia 23 de agosto, 5º Congresso dos Professores Municipais. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade e convido a todos os professores que participem e convido a todos os professores que conheçam a nossa sede. Vamos fazer uma inauguração oficial e eu tenho certeza que ela vai trazer para os associados e para o sindicato uma nova perspectiva de como deve funcionar uma entidade dessa natureza. Então fica o convite a todos. Eu quero agradecer também o convite de estar aqui. Lembrando que dia 23 esperamos vocês todos, né, até o Congresso, e tem algumas surpresas também, né, no Congresso, então eu espero vê-los lá. Tá certo, Roseli Nery e Eduardo Albuquerque participando hoje do programa Educação e Debate, falando sobre o 5º Congresso dos Professores Municipais, que acontece dia 23 de agosto, aqui em Passo Fundo mesmo. A gente agradece, então, a sua audiência e você segue com mais programação da TV Câmara. Uma boa noite e até a próxima semana.